bom. Então, hoje é dia 24, né, de janeiro. Isso mesmo. Foi na madrugada de 24 de janeiro de 1835, né? Que aconteceu Exato. essa, esse evento, né? Aham. É, eu não sei quanto você acha que sabe tudo isso que eu vou falar, mas esse essa revolta dos malês, né? Foi a segunda tentativa no Brasil de instalar uma, um país muçulmano no Uma Brasil, nação né? islâmica. Uma É, nação islâmica. Uma no, a primeira foi Maceió, né? exatamente. E a segunda foi na Bahia. Exatamente. Então, queria contar um pouco essas histórias, né? Acho que vale a pena para dar o contexto da nossa, que essa era uma época em que eu não sei como era em Maceió, mas na Bahia tinha muitos escravos libertos, né? E muitos escravos a ganho. A gente parte do pressuposto que, na época, Maceió não era Maceió. Maceió pertencia a Pernambuco. Assim como o Rio Grande do Norte era só uma capitania. Né? Então a gente parte desse pressuposto e aí a gente fala de algumas pequenas insurreições que quando a gente estuda, a gente não atribui aos negros e mulheres, né, homens e mulheres libertos que existiam na capitania de Pernambuco. Né? Essa influência árabe que a gente acha que existe no Islã do Brasil é mais uma lenda a respeito do que é o Islã no Brasil. Porque, de fato, quando a gente vai buscar as raízes do Islã no Brasil, a gente traz justamente os primeiros navios negreiros trouxeram homens, né, navegadores muçulmanos, que foi quem controlavam as naus, né, e pela primeira vez rezaram em solo brasileiro. A gente atribui muito isso ao cristianismo, mas enquanto eles estavam levantando a cruz para poder fazer uma pseudo-igreja, o muçulmano já tinha estendido o tapete no chão e já tinha rezado. E eram homens mouros, né? Eram homens que tinham já uma história dentro da Europa, né? De Islã. Então é esse Islã que chega no Brasil, né? E aí depois ele é trazido e não se tem a data correta de quando chegam os primeiros navios com homens e mulheres muçulmanas, né? A gente só sabe que existiram pessoas que foram capturadas em África e trazidas aqui e eram reis, eram rainhas, eram princesas e eram homens e mulheres muçulmanos. Então foram essas pessoas que influenciaram, né, a luta e a formação dos primeiros quilombos. E a gente não tem muita ideia sobre isso. Então, não foram só os malês que trouxeram esse pensamento da liberdade, esse pensamento de que todos são iguais, eram letrados, distribuíam pequenos bilhetes entre si, né, para fortalecer a ideia, se reuniam. Então, isso a história dos Levantes dos Malês foi justamente o ápice dessa organização social, né, que Portugal fazia de tudo para minar e para que tirasse essa caracterização, né, do Islã do Brasil. É muito forte essa história. Então, porque tem essa. É muito interessante porque esses escravizados, tanto escravizados quanto libertos que vieram da, de, da, da Espanha e de Portugal, os mouros, Isso. eles eram pessoas letradas na guerra.
né? Eles eram pessoas que viviam tanto na África quanto naquela região de Portugal, era um pessoal que estava acostumado e que estava formado para formar suas Resistências. não, Suas resistências. os seus grupos, resistências, é isso. Isso. Então, então, o ambiente, que vale a pena a gente começar a falar, né, o ambiente do início do século XIX é um ambiente de libertação, da ideia de libertação, quer dizer, 1748, a gente tem o levante lá da Revolução Francesa, 1770 e poucos, tem a rebelião lá dos escravos do Haiti, no final do século XVIII. Então, existia uma grande parte, uma boa parte de sobreviventes, porque o escravo africano, ele vinha para o Brasil e ele tinha uma vida útil de 7 anos. Então, o que o dono conseguisse usar naqueles 7 anos, o que não... se ele sobrevivesse a esses 7 anos, né? Mas era muito comum que os de origem muçulmana sobrevivessem porque eles eram letrados. Eles conheciam matemática. Eles ajudavam nas contas. Construção. Conheciam construção. Ajudavam nas contas dos donos das fazendas. Conheciam contabilidade. Né? Então eles eram escravos diferenciados. Eles não eram... Sim. Eles eram caros, inclusive. E eles eram de muitas etnias. Nós tivemos a etnia Mandingue, a etnia Haussá, a etnia Nagô, de muitas etnias, né? Então, eles eram muito diversos. E depois de algum tempo foi que esses homens brancos identificaram neles essa valorização, né? Porque até então eles não sabiam. Era tudo muito em segredo. Os lugares onde eles conseguiam se reunir eram as fazendas dos franceses. Existe uma história contada em alguns livros, né, que traz justamente que o local onde eles conseguiam a reunião era justamente nas fazendas onde tinham franceses, onde os donos eram os franceses, porque eles já tinham mais ou menos uma ideia dessa resistência. E aí eles deram esse apoio para os homens e mulheres terem uma sede, não é, onde eles sabiam que poderiam se reunir. E isso era muito segredo. Não tinha como saber qual era o local, porque como era em árabe que eles escreviam, os brancos, né, iletrados, achavam que aquilo era desenho. Então eles não deram muito valor a tudo aquilo que estava acontecendo por baixo dos panos, né? A gente tem em Pernambuco, Alagoas, certo? Cidades que foram fundadas por mulheres que se vestiam como eu, né? A gente tem uma cidade chamada Negras, e ela justamente foi fundada por 3 mulheres que fugiram da fazenda e fundaram esse quilombo lá de Negras, né? Uma cidade que até hoje existe. Então a história, ela se perde. Por que a história se perde? Porque ela precisa ser anulada. Eu não sei se você se lembra que existiam algumas lendas a respeito do que acontecia no interior no interior, no caso, no litoral de Pernambuco. Você já ouviu uma lenda dizendo que ali no litoral de Pernambuco existiam índios canibais? Sim, os goitacazes. Isso. Existe uma lenda, né, a respeito dessa união, de como chegaram esses homens e mulheres, né, libertos, não eram escravos, eram libertos, e como eles se fundiram às tribos indígenas em Pernambuco. Se você vai para... A gente tem um livro que já foi publicado em português, depois eu dou um jeito de mandar ele para você em PDF, que traz a cartografia
de vários homens muçulmanos que estiveram aqui no Brasil e desenharam a costa brasileira muito antes de 1500, né? A gente tem uma cartografia do século IX e a gente tem uma cartografia, certo, do século XI. Quando a gente vai para a historicidade, século XI é antes da fundação de Portugal, né? Então, quer dizer, a gente tem uma historicidade provada. A gente já tinha uma teoria e agora é uma prova, não é? Porque uma marquesa holandesa, não, é holandesa, meu Deus, não lembro, mas eu vou atrás desses detalhes para te deixar. Ela achou os livros do pai dela no porão do castelo dela. E aí tinha escritos e mapas que cartografaram toda a costa brasileira. Mais precisamente, a ilha de Itamaracá. Então, por isso que era uma lenda tão grande, tão forte, para que as pessoas não fossem até Itamaracá, né? Primeiro, existia uma grande colonização holandesa. Segundo, existia essa miscigenação dentro das tribos indígenas. Para o senhor ter uma ideia, minha avó era indígena e ela fazia circuncisão, né? Ela era a favor da circuncisão. Então, quando é que o indígena pensa na circuncisão? Quando existe alguma influência. Então, existe uma influência muito forte dentro do Nordeste que não foi estudada. Por quê? Todos os livros que a gente vê a respeito desse início de insurreições no Brasil não traz a menção desses homens libertos muçulmanos que já estavam há muito tempo se organizando para fazer uma nação islâmica no Brasil. É muito interessante. Então, bom, eu e você sabemos e conhecemos esse evento, mas outras pessoas que vão ouvir, que estão ouvindo, não conhecem a história tanto da revolta que teve lá Na em Bahia. Maceió, quanto a revolta da Bahia. Hoje em dia a Bahia está mais conhecida, ela né? é mais conhecida, mas não é a primeira. De qualquer forma, é bom a gente atualizar as pessoas a respeito. Então, a gente sabe que esses negros e também não tão negros assim, mas vindos de África, né, eles misturaram muitas etnias africanas, tanto os nagôs e o pessoal lá do norte da África, né, quanto o pessoal ali do meio do Congo e também de Moçambique, que é do outro lado da África, né? Então, misturaram esse povo todo, né, e colocaram todo mundo dentro do barco, e aqui nós, do nosso ponto de vista europeu, chamamos essa turma toda de negros. Uhum. Só que havia muita diferença. Então, mas na hora de vender o escravo muçulmano letrado valia mais. Quer dizer, é a safadeza humana. Então, eu queria contar um pouco isso, e de como esses grupos vão se formando, como eles vão se formando a partir da fabricação de charutos, que era uma forma de renda deles, né? E que eles eram escravos de ganho também. Grande parte deles, você sabe que são escravos de ganho. Você estudou isso, né? O que conseguia, com certeza, os que conseguiam ganhar e comprar, né? Eles recebiam dinheiro pelo que eles faziam. Era muito comum que, naquele tempo, o marido morresse e a mulher ficasse. E, às vezes, as mulheres não queriam continuar com o trabalho da fazenda, porque achavam o trabalho muito bruto, porque queriam ficar perto dos pais que moravam na cidade, né? Então, elas traziam um certo número de escravos, uns escravos que estavam em melhores condições de trabalho e tal, e botavam esses escravos a ganho. Quer dizer, eles alugavam, os escravos podiam viver livremente, né? Mas pagavam um tipo de aluguel de si mesmo. Então eles eram escravos de ganho. Então eles vendiam quitutes, vendiam frutas, vendiam coisas que eles faziam, né?
ou trabalhavam de pedreiro, ou trabalhavam de professores, né? Houve vários. É, E no começo, não sei se você vai falar do Alifá Lacutan lá, são sabe, o Licutan. o Licutã, são os que Isso. apontaram como sendo os principais, né? Então, vamos contar um pouco para as pessoas essa história. Eu vou parar de falar. Né? É só para dar esse Ah, contexto. O contexto do Brasil, quer dizer, é um contexto de pessoas expatriadas, colocadas num contexto de vida dura, né? Então, essas mulheres se mantinham com esses escravos de ganho, né? E com as suas escravas da casa que faziam o serviço doméstico. Coisa que até hoje a gente um pouco faz também, né? Mas isso é um outro assunto para uma outra história. Mas fala um pouco, conta pra gente a história dessas duas revoltas, pra gente começar. Pode ser. a gente sempre, quando a gente vai pesquisar a respeito de como iniciou, a gente meio que se perde nessa origem, de como se iniciaram essas pequenas reuniões e essa organização. O que deixou muito bem organizado foi a pesquisa de João José Reis. Então, ele traz uma pesquisa, né, muito bem pautada, e aí, infelizmente, ele não tem uma visão islâmica do que é aquilo, e aí, no livro dele, ele traz algumas caracterizações que não são islâmicas. Tanto que o primeiro livro que ele escreve, ele traz a ideia de que não foi um levante islâmico, né? Ele acha que foi apenas uma tentativa de revolução e que ele não atribuiu a religiosidade, né? Depois das pesquisas que a gente vai pensando e vai olhando com o olhar islâmico, a gente vê que, de fato, aquilo ali foi uma tentativa, foi a segunda tentativa, né, da atribuição de um Estado Islâmico no Brasil. Então, o que acontece? Existe uma figura que, para mim, é uma figura icônica e é uma figura muito importante, e alguns historiadores trazem ela até como um mito, não conseguem trazer ela como uma realidade, que é a Luísa Marim, né? A Luísa Marim, ela foi uma pessoa importante na revolta da Bahia, porque ela era quituteira, assim como ela tinha outras meninas que também vendiam quitute durante o dia, né? E aí, elas que divulgavam onde seriam as reuniões, né? Existe uma lenda de que essa revolução foi abafada por conta de uma escrava liberta, né, que ainda tinha um pensamento de, como é que eu posso dizer, de pertencimento, né, aos antigos donos, e ela que traiu o marido, dizendo que o marido e outros homens iriam se encontrar naquele dia entre 24 e 25, que era o fim do Ramadã, né? E aí eles iriam se encontrar para tomar a Bahia. Então, foi para quando a gente vai para a grandiosidade de como esse ataque foi feito, de como foi a tentativa de abafar o caso foi tão forte que a gente não vê nada igual na história do Brasil, né? A gente vai ver quando os portugueses expulsam os holandeses de Pernambuco, a gente vê uma guerra, uma disputa, e eles terminaram ganhando. Mas o silenciamento que foi dado à revolta dos Malê é um silenciamento brutal, foi um silenciamento nada igual a tudo que foi visto, né? Então, e eles continuaram perseguindo aquele grupo social, né? Então, não é uma coisa que se deu, eles abafaram o caso, eles mataram, prenderam os principais integrantes, né, do grupo, mas eles continuaram a perseguição. Foi aí, depois que eles conseguiram capturar a maioria dos homens e mulheres malê, que eles colocaram no navio e mandaram para a África de volta, né? Aqueles homens e mulheres. Hoje a gente tem uma cidade na África, né, que é uma cidade fundada por brasileiros que voltaram. Então, quer dizer, E era interessante que esses
Esses africanos devolvidos, eles lá em África eram chamados de brasileiros. Exato, exato. Eles, primeiro a gente vai para a ideia de que a gente chegou aqui e miscigenou, né? As nações africanas que chegaram aqui, elas não se mantiveram puras, porque houve uma miscigenação também entre eles, né? Então, essa mistura toda, quando foi chegar lá na África, não foi bem aceita, né? E eles ficaram deslocados. E aqui no Brasil, esse silenciamento do Islã, né, foi muito forte, né? A perseguição foi muito forte. Tanto que os homens e mulheres, a maioria fugiram para o Rio de Janeiro, né, para Minas Gerais, certo? E os que ficaram se adequaram ao candomblé, né? Tanto que você vai ver dentro do candomblé, você vai ver Oxalá, você vai ver algumas práticas que foi justamente quando os negros, né, muçulmanos, tiveram que ser inseridos nessa cultura para que se mantivessem vivos, né? Passavam depois desse dia 25, passaram a servir toda sexta-feira porco, feijoada, e quem não comesse era preso dentro da Bahia, né? Então, foi um levante muito bem feito, muito bem preparado. A gente sabe que existiram alguns Nagô que não eram muçulmanos ainda, mas que também participaram porque eles queriam a liberdade deles, não é? Então, é incrível a forma, certo, de como eles se organizaram sendo homens com privação de liberdade, né? Porque a verdade é essa. Eles eram escravos de ganhos, sim. Eles conseguiam o próprio dinheiro, sim. Na grande maioria eram elas, porque existiam muito mais as mulheres do que os homens nesse cenário. Os homens permaneciam, de fato, encarcerados, enquanto as mulheres tinham mais liberdade de andar com suas quituteiras, porque elas levavam muito dinheiro aos seus patrões, né? Infelizmente, também elas eram, né, usadas no trabalho de prostituição pelos seus patrões, né? Então elas, de fato, conseguiam guardar o dinheiro delas e conseguiam deixar os patrões ricos. Então elas tinham muito mais acesso aos outros que também ainda estavam encarcerados, não é? Então elas tiveram um papel essencial na organização e na distribuição de onde seriam essas revoltas, essas reuniões que culminaram na revolta, né? Em Maceió não foi diferente. Pode falar. Não, tem uma outra coisa que é um contexto interessante, que Salvador é uma cidade que tem 2 pisos. Tem uma cidade baixa e uma cidade alta. E lá, exato, quem já foi para lá sabe que tem um elevadorzão que leva da cidade baixa para a cidade alta. exato. Elevador Lacerda, né? Só que Aham. antes de existir o elevador, quem levava tudo eram os negros. Inclusive esses Exato. negros de ganho. Porque os negros da casa, eles eram muito mais bem cuidados que os negros da fazenda. Porque os da fazenda, então, os que vieram são aqueles que pilotavam barco, que faziam caça-baleia, que faziam esses serviços mais requintados, vamos dizer assim. E os professores, os contadores, Os essas construtores. né, construtores. Né? Isso. E houve também, quando eles voltaram para a África, houve também uma coisa muito interessante, que eles passaram a ser uma espécie de especialistas em construção. Porque do lado de lá, todo mundo queria ter a casa que nem a dos brasileiros. Todo mundo queria fazer o móvel que nem o dos brasileiros. Então, na África houve um crescimento muito grande na volta desses negros. Eu não vou chamar de libertos, vou chamar de sobreviventes. Porque foi um genocídio total, né? Então,
acho que é interessante a gente dar um pouco esse contexto né? E aquele contexto daquela cidade, assim, é incrível, assim. Não sei se você já foi lá nesse elevador Já, eu morei Lacerda, né? 6 anos na Bahia. Então, é incrível, né? Um elevadorzão enorme. Não sei se cabe E até tem carro lá o, e dentro, tem acho o que cabe. elevado, né? Tem o elevado, que é mais antigo do que o elevador Lacerda, que é justamente uma espécie de bundinho, que ele vai para cima e vai para baixo, né? Ah, Então, ele é mais ah, antigo que o elevador. E aí, ele foi o primeiro contato com a parte de cima e a parte de baixo. E isso tudo era feito, de fato, com uma corrente humana, né, dos negros que estavam em situação de ganho. E aí é ou bem interessante essa escravizados, né? colocação. Exatamente. Só para dar um contexto histórico, de saber um pouco. Os caras eram fortes, eles levavam aqueles carrinhos, aquelas. Não Gente, isso sei se. é Ah, 1835. Tudo já estava acontecendo na Europa, né? sim, As coisas já estavam sendo organizadas. A gente já estava num contexto onde o nosso país, né, precisava dessa independência e não tinha. Então estava tudo muito conturbado nessa época que aconteceram essas coisas. E a última atenção que era dada para esses homens e mulheres. Então eles conseguiam ter essa articulação, né? Igual a revolta dos mascates que aconteceu lá em Pernambuco. Foi uma revolta que todo mundo abafa, que foi que todo mundo dá uma grandiosidade menor ao que ela foi. E de fato ela fez uma revolução, né? A Dantas Barreto existe até hoje. E até hoje existe lá uma praça, né? Uma rua inteira, né, que ainda tem os mascates lá, que ainda tem toda aquela caracterização da época. E eram homens que tinham contato com o Islã, eram homens que já conheciam a religião, né? E a gente não tem ideia de quem foram esses mouros, de quem foram esses negros africanos, porque não são colocados na nossa história, nos né? nossos Não é contada pela nossa livros, história né? branca. Exato. Né? A gente não tem ideia quando vão pintar Calabar, né? Que Calabar foi um homem, uma figura icônica em Alagoas. Mas quando vão pintar Calabar, pintam Calabar branco. E Calabar não era branco, Calabar era um mestiço, né? Era um mestiço que ele lutava pela revolução dentro de Alagoas. E ele foi responsável, né, para muitas coisas que aconteceram de mudanças ali. Justamente a época que tiraram a capital do Brasil, né, daquela área, né? Porque eles não estavam mais conseguindo controlar a área. E aí a capital do Brasil foi para o Rio de Janeiro. Só que a gente fala que isso foi o quê? Foi um problema do café, foi um problema do leite, foi um problema dos diamantes, foi um problema. E não foi. Foi simplesmente porque o Nordeste estava cheio de insurreições. E eles não estavam mais controlando o Nordeste. Então eles precisavam tirar, né, toda a ideia do que era a capital do Brasil para um local onde eles ainda conseguiam controlar. E aí foi por isso que aconteceu a mudança. Porque essas insurreições, elas aconteceram justamente final de 1700 e início de 1800. E aí a gente vai ver muitas insurreições acontecendo no final de 700 e no início de 800. Né? E todo o contexto histórico não é contado e não é passado para a gente. Mas eu acho que não é só nesse caso. Pega todo o contexto da política brasileira, né? Por exemplo, a história do Dom Pedro ser o imperador, né? Ser do filho praticamente entregar, do pai entregar para o filho o império brasileiro, né? Então tudo isso faz parte de um movimento que a gente vê até hoje, né? Até hoje Isso. a gente vê a negação do negro, a gente vê, né, o cancelamento daquelas estruturas, né, que foram criadas, que a branquitude, vamos dizer, se montou em cima dela, né, mas não conseguiu. Existia um projeto, né? Existia um projeto para embranquecer o Brasil. É, E é estrondoso, é uma coisa horrível.
né? O que se foi feito para poder dizer que a gente seria uma nação melhor se a gente conseguisse embranquecer nossa nação, né? O E racismo lá, estrutural é uma coisa monstruosa. Então, tirar desses homens e mulheres o que eles de fato trouxeram para a história do Brasil é muito mais fácil, né? Quando a gente quer anular, quando a gente quer acabar com essa essência, né? Então, quando a gente fala de mulheres como Aquatune, que tiveram... Aquatune ela era filha do rei Mohammed VI, né? Então, quer dizer, era um rei que era muito conhecido na região da Nigéria, né? E essa mulher chega aqui no Brasil e ela é perseguida pela mulher branca, porque onde ela passa, que os negros conhecem ela, fazem reverência a ela, né? Então, quer dizer, foram essas mulheres que vieram, foram esses homens que vieram. E aí é muito mais fácil a gente anular, aniquilar, silenciar, colocar aquela mordaça que colocaram em Anastácia, né? Porque é muito mais fácil silenciar esse pessoal, porque eles não tinham o poder bélico, eles não tinham o poder de fogo, eles não tinham o poder da fala, porque eles não conseguiam falar português, né? E quando eles conseguiam se comunicar, era muito mais fácil aniquilar eles, porque você vê a brutalidade que a revolta dos Malê foi aniquilada, foi silenciada, é uma coisa que, como eu já falei, nada aconteceu no Brasil com tanta ruindade, né? E com no tanto silenciamento. Brasil não, né? No No Brasil Brasil, não, mas é. o que se passou no Haiti, por exemplo, deixou os nossos, esses, essa turma do agro, né? Deixou eles muito apavorados, né? Porque É eles verdade. sabiam que ali tinha uma turma que se botasse para bater neles, os branquinhos não aguentavam, podia botar o exército que fosse, né? É Porque isso eles tinham mesmo. organização, eles sabiam fazer as coisas do jeito deles, né? Em segredo, eles sabiam ficar calados, né? Com exceção dessa mulher aí que brigou com o marido e foi contar um dia que ia ser a revolução e que a revolta dos malês acontecer mais cedo que o esperado, né? Então, eu queria que falasse, não sei se você conhece, mas falasse um pouco da organização dessa revolta, porque eles tinham um lugar certo para onde eles foram levando as armas, né? Eles foram Exato, levando aos poucos para não chamar a atenção de ninguém, né? Eles faziam exato. aqueles charutos para conseguir ganhar dinheiro, né? Então, contar um pouco dessa organização, né? Que foi uma organização importante. Eu tenho um mapa, né, de como de como eles iriam articular essa entrada na Cidade Alta, né? Porque de fato eles estavam todos se reunindo, se organizando na Cidade Baixa e eles iriam tomar, né, toda a Cidade Alta. Só que eles foram descobertos antes por conta dessa talvez deduração. Eu ainda não tenho certeza, tá? Isso é uma coisa que trazem e que não foi ainda comprovada, né? Mas houve aí essa senhora que achava que devia alguma coisa que não foi levada a sério, tá? E aí, num comentário entre o antigo dono dela e um dos macacos, que era um dos policiais da época, né? Eles acharam que poderia ser verdade. E aí foram atrás de onde ela disse que tinha, que foi justamente a casa de Licutã, né? E aí ele foi preso. E aí o que é Então, podia falar interessante? É dessa interessante figura. que Porque ele era... eles foram presos, mas todos os homens e mulheres continuaram a, a incursão, mesmo, certo, sabendo ou não tendo a presença deles naquele momento. E aí você vai ver que houve a tentativa de qualquer jeito. Então eles conseguiram ainda manter o plano original,
mesmo sem ver os chefes, os líderes, né, no momento. E aí existiu aquele massacre, que a gente sabe, né? Mas foi uma coisa muito bem arquitetada, muito bem bolada, né? E ninguém mais conseguia entender. Se você for ver o livro de João José Reis, ele tira fotos, né? Dos bilhetes que foram mandados na época. E aí eram todos os bilhetes em árabe. A gente vê muitas coisas a respeito de como eles davam aula, de como eles se reuniam, porque alguns Hausais não eram muçulmanos, se tornaram muçulmanos aqui no Brasil. Então existia aula de árabe, né? Existia uma organização deles, que era somente deles, e que ninguém conseguiu minar isso, né? Então eles ficaram fortes e numerosos, porque eles conseguiram difundir, né, e aumentar o número de muçulmanos no Brasil. Então, isso é que foi muito, muito forte. Aconteceu, a de Maceió, ela foi facilmente descoberta e massacrada, mas a da Bahia, ela foi muito mais articulada, porque ela durou mais tempo, porque os homens conseguiram alfabetizar uns aos outros, né? No caso, homens que eu digo, homens e mulheres. Então, você vê essa caracterização da Bahia é muito mais forte do que de outra caracterização que existiu. Porque eles conseguiram fazer os homens e mulheres se reverterem ao Islã. Sim. Não, é muito importante também, um outro aspecto que eu acho que é importante perceber é que, por eles serem tão fechados, tão organizados, e eles têm uma coisa, todo muçulmano tem uma coisa que quem não é muçulmano não tem, que é a capacidade, não sei se é de decorar, eu não gosto dessa palavra para falar isso que eu vou falar, mas a capacidade de memorizar muito grande, que é inclusive, porque, por exemplo, o Alcorão ele é todo rimado, né? Esses documentos mais antigos, eles não são feitos em prosa, a maioria. Eles são todos feitos, a maioria deles são feitos em verso. Então, você entra no ritmo daquele documento, ele vira um mantra, ele vira uma coisa que você consegue decorar com mais facilidade. Né? A metodologia do ensino. A metodologia do ensino é da repetição. E aí aquela repetição vai caindo dentro da sua mente de uma forma que você, de fato, tem condição de memorizar até outras coisas, né? Por conta dessa repetição. É a metodologia de ensino mesmo. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco do Alif Ali Kutan, porque ele realmente foi uma figura central. Ele foi preso antes, não foi? Foi sim. Conseguiram prender ele antes. Mas ele negou tudo, ele conseguiu minimizar, né, o que foi falado pela mulher, ele até ridicularizou as ideias. Não, como? Como que negro vai se organizar assim? A gente não tem como, senhor. Então ele colocou assim uma ideia, né, de que aquilo não poderia ser nunca verdade. E ele jamais eles falaram o que estava acontecendo, né? Tanto que você vê os depoimentos deles da época e aí você dá risada da estratégia. Eles foram muito estratégicos, né? Porque a todo momento os caras fazendo com que eles tentando que eles falassem e eles ridicularizando a coisa. Não, isso jamais iria acontecer. A gente não tem força para isso. A gente não tem condição para isso, né? Nós nem falamos uma língua só. São várias línguas. E aí ele estava disfarçando o que de fato estava acontecendo. Por isso que a revolta ainda aconteceu. E aconteceu de uma forma até... mataram muita gente. Né? Mataram muito soldado. Tomaram conta de muitas fazendas. Né? Porque não aconteceu na capital. Isso foi acontecendo do interior para a capital. Né? A gente vai ver ali Candeias. A gente vai ver aquela região ali de Cachoeirinha,
entendeu? Todas elas já foram tomadas, né? E aí veio do interior para a capital, não veio da capital para o interior, né? A capital seria a última parada deles para a conquista total, que foi o que eles não conseguiram fazer. E o que era o objetivo da conquista total? Qual era o objetivo desse? Qual era o objetivo territorial? No Ramadã, né? A coisa aconteceu no Ramadã. E eles queriam tomar a cidade de Salvador para fazer um Estado Islâmico. Você tem ideia do tamanho que eles queriam? Eu tenho um mapa. Eu tenho um mapa que a gente na pesquisa lá na Bahia, quando eu estava fazendo a pós-graduação, a gente conseguiu essa pesquisa. Eu e um doutor chamado Akani, que ele é de lá da Bahia, né? Ele é nigeriano e ele também tem um longo trabalho de pesquisa sobre os malê. Então, ele até foi o primeiro a escrever um livro sobre os malê. Eu tenho esse livrinho que ele escreveu, que é um livrinho bem curto, e tenho esse mapa, porque ele desenhou esse mapa. E aí depois a gente pode disponibilizar, né, nos comentários, para as pessoas verem mais ou menos a dimensão do que eles estavam querendo fazer. Tá. Porque eu não tenho esse... Bom, não tem. O que aconteceu com os negros? Os negros não só negros, mas com o pessoal envolvido. O que aconteceu depois com eles? Eles não conseguiram responsabilizar mais ninguém. Então eles não conseguiram prender ninguém com esse intuito de que eles estavam na revolta dos malê. Porque em momento algum eles conseguiram provar que isso existiu. Né? Eles abafaram, foi um massacre muito grande, eles mataram muita gente e eles perseguiram todas essas pessoas. Existiam algumas características. Na sexta-feira, esses homens e mulheres vestiam branco. Eles tinham uma aliança de prata no dedo, né? Eles usavam a taquia, que é aquela boina, né? Que até hoje os soteropolitanos usam muito, né? Aquela boina colorida na cabeça. Então, eles tinham algumas características e não comiam porco. Então, esse povo, os que eles não conseguiram matar, eles não atribuíram ao levante, certo? E aí eles perseguiram essas pessoas. Esses muçulmanos, eles eram perseguidos dentro da Bahia, né? A todo momento. Então, não conseguiram reformular, reagrupar, reorganizar, porque o massacre foi muito forte, né? Mas preso mesmo, com a ideia de que seria chefe desses malê, né? É justamente o Licutã. Foi o líder geral, né? E ele só atribuíram a eles dois. E eles foram mortos, né? Eles foram enforcados, né? Eles foram perseguidos e mortos, todos eles. Inclusive a mulher deles também. Agora você falou da Luísa, né? Essa Luísa é uma figura interessante, porque ela aparece em várias histórias ligadas a esse... não só aos malês, mas a escravização de negros no Brasil. Né? Exato. Ela também é conhecida como Luísa Gama, porque ela era da fazenda de um tal de Gama. Essa, né? Exato. Essa mesmo, exatamente. E é interessante porque uma parte dos negros que vieram de África foram para o Maranhão, e lá eles têm um tipo de candomblé, não é de candomblé, porque é tambor de mina que chama, né? Que é um outro a tipo, dança do tambor das crioulas. É uma outra coisa que tem na liderança uma mulher também. Sim, com certeza. Você conversando com o pessoal do Senegal, né, que tem ideia da história, você vai ver que eles têm até hoje uma forma de esquentar o couro do instrumento e fazer o instrumento na hora. E o toque do tambor é idêntico ao tambor de crioulas lá do Maranhão, né? Tanto que eles têm uma ilha chamada Saint-Louis, né, em Senegal, e que a ilha existe
existe até hoje. Quando você vai ver as características dos homens e mulheres do Maranhão, você vai ver que eles se parecem demais com os homens e mulheres do Senegal, né? Então, e você sabe que a gente teve a grande maioria dos nossos navios que vieram, né, na diáspora, vieram da Ilha de Gorée. E a Ilha de Gorée é no Senegal, né? Então, você vai ver que a maioria de homens e mulheres que vieram, inclusive os que não vieram, as mulheres que se atearam fogo na casa, lembra? Que lá na Ilha de Gorée tem uma homenagem a essas mulheres, porque elas atearam fogo e não vieram escravas. Elas preferiam morrer do que vir escravas, né? Então existe uma homenagem a essas mulheres até hoje lá. E aí é mais uma prova de que a gente tinha muito mais muçulmanos do que a gente imaginava, né? Porque esses homens e mulheres que foram trazidos de África para cá, eles já vieram muçulmanos. E aí a gente vê essa caracterização desde o início dos primeiros navios que chegaram nessa diáspora, né? Nessa desumanização, né? Descaracterização de um povo. E aí a gente vê que a gente teve como é que eu posso dizer? A gente teve uma influência islâmica muito forte, desde o início da diáspora africana no Brasil. Por isso que eu digo que a caracterização do Islã no Brasil não é árabe, é africana, né? Em todos os seus sentidos. Ah. E é muito, muito legal também que a gente fale um pouco da... A gente falou da Luísa, falou do Alifá, né? Mas acho que é interessante deixar um pouco qual foi o legado, qual se sente que foi o legado desse levante. O legado desse levante é justamente a história que a gente conseguiu resgatar, né? A gente não tinha ideia do que eram esses homens e mulheres. Durante muito tempo essa história foi silenciada, essa história foi calada, essa história foi tirada da gente, né? Então o que fica do levante dos Malê, da Guerra dos Mascates, tá entendendo? E de tantas outras insurreições que a gente pesquisa aqui no Nordeste, né, de lá do Nordeste, a gente vê que fica a história real de quem eram essas mulheres e esses homens, né? A gente vê que, de fato, o Quilombo de Palmares era um quilombo que não tinha só os homens e mulheres que tentavam a liberdade. Era composto de índios, era composto de homens e mulheres negras que conseguiram a liberdade. E era composto de toda uma cidade, que era uma organização estratégica, que demorou tanto tempo para ser pego. E a gente vê essa mesma caracterização no Quilombo de Piolho, no Quilombo de Palmares. Então, a grande maioria das insurreições e das tentativas de libertação que a gente tem, com certeza vieram dos homens e mulheres muçulmanos letrados que tinham seus ofícios e que conseguiam difundir essa ideia de liberdade de uma forma muito mais ampla e de uma forma muito mais histórica do que a gente tem acesso hoje, né? Então o que fica é justamente isso, é um legado que foi silenciado, é um legado que foi tirado da gente e que a gente precisa tomar conta desse legado. A gente precisa resgatar. E aí eu não falo só de homens e mulheres muçulmanos que são pesquisadores, né? Eu falo de pesquisadores como um todo, entende? Porque a gente tem no Nordeste brasileiro, né, uma herança moura muito grande, uma herança africana muito grande. E a gente não fala disso nos nossos livros, né? Então, esses homens e mulheres conseguiram ser vistos, conseguiram ser massacrados e deixaram para a gente um legado de história que tem que ser pesquisado da forma correta, né? E que tem que ser mostrado da forma correta, do que eles realmente trouxeram de historicidade e de influência para as mudanças que aconteceram depois deles. Beleza. Então, eu gostaria de contar. Como a gente contou um pouco da história, não deu para... Tem muito mais para se pesquisar a partir disso, né? Mas era um pouco dar a conhecer essa história. Eu fiquei surpreso que meu filho não conhecia a Revolta dos Malês, né? Quer dizer, não fiquei surpreso porque ele estudou numa escola convencional, né? Exato.
Mas, então, mas de qualquer forma, achei interessante, assim, que para mim era uma coisa conhecida, Não, infelizmente não é. Os né? livros de história já existem essa história, porém os professores, por não dominarem o que aconteceu de fato, eles dão uma pincelada para os nossos alunos assim muito por alto, né, e não se aprofundam no que aconteceu. Do mesmo jeito que ninguém sabe o que aconteceu na revolta dos Mascates, do mesmo jeito que ninguém sabe o que aconteceu com Antônio Conselheiro, né? Ninguém sabe o que aconteceu, o que era de fato o homem Calabar, o homem Tiradentes, né? Toda a insurreição que aconteceu por trás desse homem, a gente não conhece a nossa história. O brasileiro, infelizmente, É. não conhece a própria história, né? Porque ela foi contada por um prisma branco, por um prisma europeu, e aí a gente não traz nenhum dos nossos heróis reais, né? Então a gente pega, é muito mais fácil pegar Lampião e dizer que ele foi um vilão, né? Do que contar a história real de Lampião, né? O que é que esse homem queria, o que é que ele pensava e o que é que ele difundia dentro dos lugares que ele ia, né? Quem eram esses cangaceiros de verdade? Então a gente precisa pesquisar a nossa história. A gente precisa saber do que é nossa história, né? Porque viver eternamente sobre o prisma de uma ideia branca do que foi um país como o Brasil fica difícil. Então, e sabe que eu sempre penso quando eu lembro dessa revolta, e quando eu lembro lá do Haiti, né, que uma das razões que, da existência de uma polícia militar, né, que oprime os pobres para defender o direito dos ricos, né, tá aí, tá? Foi lançada essa ideia por Dom Pedro, né, a partir desses acontecimentos todos, tanto da Bahia, né, aqui no Brasil, todos esses levantes, né, que aconteceram no Nordeste. Então, para se preservar é, essa paz de cemitério, então a gente faz esse apagamento da história, né? Exatamente. Acho que é isso. É Sei, muito mais interessante para eles, né? é, É apagar, silenciar. é isso mesmo. Então tá bom. Vamos deixar as nossas. Queria falar mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa interessante? A irmã Valdirene está colocando aqui no chat a importância, né, que foram os movimentos abolicionistas. E aí a gente falou, Val, que esses movimentos eles não aconteceram em 1800. Eles vêm acontecendo desde 1700 e alguma coisa, né? E acontecem em todo o Nordeste. E a revolta dos Malê, ela foi a única que ficou de fato nos anais, porém, né, atribuídas aos muçulmanos. Porém, existiram muitas outras que foram, de fato, encabeçadas pelos muçulmanos, né, e pelos negros e negras africanas que vieram já islamizados para cá. Então, então é isso. Acho que Perfeito. terminamos. Foi bom, É foi sempre bom. dar uma ideia boa. Aí eu não sei se eu vou fazer com os NIR na semana que vem, porque semana que a gente já falou sobre islamismo hoje. Não sei se eu vou. Se fica legal a gente fazer isso. Então fica um assunto só, né? É porque muita gente, na verdade, não sabe por que, que o Islã tem essa caracterização de libertação, né? Muita gente não sabe por que é que o Islã foi tão assim responsável pelas insurreições e pelo surgimento dos quilombos. Talvez, se você fizer alguma coisa com o Rosni, vai ser para falar e esclarecer esse sentido do que se fala dentro do Islã, né, a respeito dessa libertação e dessa igualdade dos povos, né? Não, eu quero Porque falar com ele sobre as. Eu quero falar com ele sobre as peregrinações, legal, as cidades muito bom, santas. Qual é os. muito bom. Então, quero ver se ele
Vamos ver se dá certo. Semana que vem a gente volta. Tá bom, É isso, ele tá aí muito online bem. também. Então, muito obrigado. Foi legal hoje. Conseguimos Foi muito bom. conversar um pouco. Um abraço. Perfeito. Outro Tá grande, bom. Marcelo, e valeu. A Valeu. Tchau, tchau. cientificidade que você traz é muito legal. Parabéns pelas pesquisas. Tá bom. Até a próxima.